meninas lindas! Oi, meninos lindos! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo informativo, mais um vídeo ensinando vocês aqui com cuidado dos pequenos, maternidade. E se você tem dúvidas sobre esse assunto ou quer saber um pouquinho mais sobre isso, fique ligado porque hoje a dica é muito legal e muito importante para você. Principalmente para você que é titia, vovó, papai, mamãe, que cuida do pequeno diretamente. E naqueles dias que eles estão dodóis, tristinhos, doentinhos, ficamos super na dúvida de como vamos lidar na questão da administração dos medicamentos, né? Quando é indicado pelo médico, ou no caso de uma febrinha, o medicamento que você já tem costume de dar ao seu filho. Então, bora tirar todas as suas dúvidas aqui. Eu sei, assim como vocês, que é muito difícil medicar uma criança, principalmente um bebê. Muitos deles, a grande maioria, não gosta do sabor do medicamento ou não gosta do fato de tomar o medicamento. E é muito difícil. Então, cada pai, cada mãe cria uma técnica diferente e própria para administrar esses medicamentos, para ajudar ali a resolver o problema de saúde da criança naquele momento. Eu mesma tinha algumas técnicas aqui em casa. Hoje, graças a Deus, meus filhos têm mais facilidade em tomar o remédio, mas quando eram bebês, tinham muita dificuldade. E na maioria das vezes, principalmente a minha filha, cuspia o remédio ou vomitava o remédio antes mesmo de passar o tempo que a gente chama de absorção. Então, o que eu quero explicar para vocês aqui agora é uma dica infalível e fácil para você entender se realmente o medicamento foi administrado ou ele foi absorvido ou se é necessário, então, administrar novamente. Nenhum medicamento, né, é fácil você administrar no pequeno, sendo ele gostoso, né, docinho, ou sendo ele ruim. É uma coisinha que as crianças não gostam. Então, vai acontecer isso da criança cuspir ou vomitar, não aceitar bem o medicamento. Então, segue essa dica agora dos 15 e 30 minutos para você entender. Se a criança vomitar ou cuspir o medicamento antes de 15 minutos que a criança ingeriu o medicamento, é necessário, então, fazer uma nova dosagem, só que pela metade. Então, se você administrou aí 5 ml de um xarope ou uma medicação, você vai administrar 2,5 ml. Você tem que verificar o tempo, então ele tem que estar entre ali 5 minutos a 15 minutos. Isso a gente já indica que houve uma pequena absorção ou uma parte da absorção desse medicamento, não sendo necessário administrar a dose por completo. Se a criança vomitar logo em seguida, cuspir logo em seguida, aguarde alguns minutos e então dê a medicação novamente na dosagem completa. Isso quando a criança cuspiu ou deixou de ingerir, tá? Antes de 1 minuto. Significa que a criança não fez a administração desse medicamento. Então, no primeiro, antes de 1 minuto, a criança cuspiu ou não ingeriu, você vai administrar a dose completa. De 10 a 15 minutos, você vai administrar meia dose. Porque algumas crianças acabam vomitando depois desse tempo. Acaba fazendo uma indigestão, ou a criança fica nauseando e acaba vomitando. Então, não há necessidade de administrar a dose completa. Quando a criança, ela ficou 30 minutos, né, ela ingeriu essa medicação 30 minutos e conseguiu segurar por 30 minutos e só vomitou, né? Após esses 30 minutos, não é necessário a administração do medicamento novamente, tá? O medicamento já foi administrado, né, na dosagem correta. Quando o medicamento ele é endógeno, ou seja, comprimido, a absorção dele é um pouco menor, né? Mais demorada. Não é que é um pouco menor, ela absorve da mesma forma. Porém, ela é mais demorada, é um processo um pouco mais lento para fazer a quebra, né? A absorção. E quando é xarope, líquido, é mais fácil essa absorção do medicamento. Então, observe também o tipo de medicamento que você está ofertando para o pequeno. As drágenas geralmente não são administradas em crianças, tá? E muito menos em bebês. Então, a maioria é em gotas, né? Grande parte, 90% em gota, ou então em xarope.
porque a criança ainda não sabe engolir pedaço, principalmente os bebezinhos pequenos podem, né, engasgar. Então, por isso que não é o recomendável e a gente não orienta nenhum pai dar Engrágina, apenas em gota ou então em xarope. No caso da gotinha, quando você administra ali 2, 3 gotinhas no bebê, não há necessidade de repetir, a não ser que seja logo em seguida a expulsão do medicamento, seja ela por cuspe, seja ela por vômito, náusea. Então, não há necessidade da gota, né, ser administrada se não for nesses casos logo em seguida, porque a absorção dele é muito rápida. Principalmente um bebezinho pequenininho, ele vai absorver muito mais rápido, tá? Tanto é que o efeito do medicamento, em dentro de 15, 20 minutos, ele já está atuando e fazendo o efeito dele, que é abaixar a febre ou diminuir a dor e etc. Então, levem isso com vocês. Agora, o meio de administração, vocês vão escolher a melhor forma. A gente pode administrar pela seringa, pode administrar como forma de gota, você pode administrar no copinho. Vai ser do jeito que for melhor para você. Se você diluir demais o medicamento, igual muitas mães falam, eu posso colocar açúcar, posso colocar água, posso colocar aquilo, aumentando essa diluição pode diminuir o efeito do medicamento. Então não é interessante, a não ser que o medicamento ele tenha uma diluição, por exemplo, o antibiótico, tem alguns antibióticos que vem o diluente e vem o medicamento e você mistura os dois, é diferente, ou aqueles que você coloca água para poder, né, diluir. Daquele que já vem pronto. Aquele que já vem pronto, ele já vem numa forma específica para fazer absorção. Quanto mais você dilui, menos vai ser o efeito do medicamento, que você está quebrando ali o efeito dele na questão da diluição. Então, por isso que o importante é administrar da forma correta. Se é 2 gotinhas, 2 gotinhas, 3 gotinhas, 3 gotinhas, tá? Mesmo sendo ruim, é importante que ele seja administrado dessa forma e correto, para que o efeito dele seja bom e por mais tempo, tá? Que não tenha necessidade de você dar em menos tempo. Tem medicamentos também que às vezes, quando a criança toma, e são medicamentos, por exemplo, um caso um antibiótico, logo após 30 minutos, por exemplo, ela vai vomitar, não tem a necessidade de você administrar novamente aquela dose naquele momento, mas você vai reduzir o tempo. Se é 6 horas, você vai passar por exemplo, a 4 horas, você vai administrar um pouco antes do horário que administrar, porque pode ser que não deu tempo suficiente para aquela absorção correta acontecer. Então, a gente diminui um pouco dessas horas, ou seja, 2 horas, para a gente chegar mais próximo ali, para impedir de que o medicamento perca o efeito, ou aquela criança volte a sentir dor, ou outra queixa que ela possa ter, por um prazo mais prolongado devido ao medicamento não ter sido absorvido corretamente. Então, é importante também que, se você não administrar o medicamento logo em seguida, né, a dosagem média, ou seja, a dosagem pela metade, você reduza esse tempo. Lembrando que 30 minutos já 90% dos medicamentos já tem essa absorção, né? Em 30 minutos ele já fez essa absorção, então não tem que preocupar em dar uma segunda dosagem. Mas no caso ali da curva dos 15 minutos que eu falei para vocês, vocês vão reduzir esse tempo para poder conseguir uma eficiência maior do medicamento. No caso de febre, dor ou um antibiótico, tá? Os outros medicamentos vocês podem seguir a dica ou a técnica que eu já expliquei para vocês, que é administrar apenas a meia dosagem, só para garantir que o medicamento realmente foi feito da forma correta. Então, meninos e meninas lindas, o vídeo de hoje foi esse, com dica de mãe e também de profissional para vocês. Eu levei muito essa experiência para minha vida e deu muito certo, espero que com vocês dê também. Não deixe de comentar aqui abaixo do vídeo, se você tem dúvida também deixa aqui abaixo do vídeo para eu ajudar vocês, tá bom? Se eu não conseguir responder pelo YouTube, pode ir lá no Instagram, que é @mãe-de-2oficial com 2 L's no final. Então, o mãe de 2 é mãe de 2 escrito, tá? Não é um número igual aqui no canal, com 2 L's no final em oficial. Corre lá, se inscreva lá, né? Me siga lá no Instagram para que vocês também possam me fazer perguntas por lá. Lá é mais fácil de responder, ok, meninas? Um super beijo para vocês. Não deixe de curtir o vídeo. E se você está passando por aqui, se inscreva no canal para receber esses e muitos mais vídeos interessantes e também explicativo para ajudar vocês aí no dia a dia, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau!